Igreja de Cristo está sob ataque. Em muitos países ao redor do mundo, milhões de cristãos são pressionados e isolados pelo simples fato de seguirem a Jesus. Mas o socorro vem de Deus. Por meio de Jesus, Ele nos tornou um só corpo, uma só família. E Ele nos chama para apoiar nossos irmãos e irmãs na fé diariamente. O princípio da igreja é a unidade do corpo de Cristo. E os ensinamentos de Cristo são os únicos que importam. Jesus disse: se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Foi em 1955 que o irmão André recebeu um chamado. Após uma visita a uma igreja no leste europeu que não tinha acesso à Bíblia, ele começou a entender que em muitos lugares, cristãos tinham o direito de conhecer a Jesus negado. Deus falou comigo por meio de sua palavra. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Então eu entendi que precisava ir até os cristãos. Com Bíblias escondidas em seu Fusca, o irmão André começou a cruzar fronteiras de países fechados, levando o Evangelho para aqueles que não tinham acesso, ficando conhecido como contrabandista de Deus. Assim começou a missão Portas Abertas, com a certeza de que nenhum cristão deve enfrentar a perseguição sozinho. Desde então, nosso compromisso é ouvir as necessidades da igreja perseguida e fortalecê-la por meio da conexão com a igreja brasileira, para que cristãos que precisam de esperança permaneçam firmes. Estamos presentes em mais de 60 países ao redor do mundo. Além de Bíblias, equipamos a igreja local e capacitamos líderes para que eles continuem sendo a luz de Jesus nos lugares mais hostis para os cristãos. Levamos também ajuda emergencial para os mais necessitados e projetos de geração de renda. Nos países livres, compartilhamos sobre a realidade da igreja perseguida por onde quer que formos. O que mais Deus precisa fazer para entrar no meu coração, até que eu possa sentir a dor do meu irmão e chorar junto com ele? Tudo que me lembra deles é bem-vindo. O número de cristãos perseguidos aumenta a cada ano, mas a Igreja de Cristo não para de crescer. Nossos irmãos e irmãs em Cristo precisam de nossa oração, apoio e encorajamento para serem fortalecidos para enfrentar a perseguição. Anos a Portas Abertas, ela promove o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida. Esse ano, a data foi dia 15 de junho. Infelizmente, a gente não conseguiu falar no dia aqui, mas todo ano é feito tirado esse domingo para poder falar sobre os irmãos perseguidos. Escolhida essa data porque normalmente é o domingo após o domingo de Pentecostes, que foi marcada ali simbolicamente quando inicia a perseguição à igreja. Então, eles escolhem essa data, varia um pouco todos os anos, é um pouco início de junho, final de maio. E, neste ano, todos os anos, a Portas Abertas escolhe um tema para falar nesse DIP. Esse ano foi Forçados a Fugir, que são os cristãos que se deslocam, são forçados a se deslocar dentro do próprio país, a sair de suas casas, perdem suas famílias, têm que cortar os laços familiares. Por quê? Por causa da fé em Cristo. E muitas vezes se encontram em situações deploráveis e até mesmo são mortos. Muitos são mortos por conta da fé em Cristo. Eu separei um outro vídeo rápido para falar sobre o tema desse ano. É um vídeo curto, é o vídeo 2, Ana, que vai falar um pouquinho do tema desse ano mesmo. Já imaginou perder tudo que você se dedicou a construir por amor a Jesus? Para sobreviver, milhares de cristãos perseguidos abandonam seus lares e sonhos somente para não abandonar Jesus.
Mais de 68 milhões de pessoas ao redor do mundo foram forçadas a deixar suas casas devido à guerra, instabilidade socioeconômica, perseguição religiosa e outras violações dos direitos humanos. Sobrevivendo em situações precárias em acampamentos improvisados, tornam-se deslocados internos. Nossos irmãos e irmãs na fé não são exceção. Frequentemente, eles são negligenciados e ignorados, e suas histórias silenciadas. Hoje, longe de suas casas, empregos e comunidades, eles se somam aos milhões de cristãos em todo o mundo que vivem circunstâncias perigosas em seus países. Estima-se que até o fim de 2022 havia mais de 16 milhões de deslocados internos somente na África subsaariana. E de acordo com pesquisa da Portas Abertas, o número de cristãos deslocados internos em todo o mundo subiu 120% no último ano, sendo que a maior parte deles estão na Nigéria e em Mianmar. Ao escolher seguir a Jesus, nossos irmãos em Cristo lutam diariamente para sobreviver à instabilidade e insegurança, mas seus olhos estão fixados nas promessas de Deus. Resiliente, a igreja perseguida resiste. Ela não abandona a fé. Ela reconstrói sonhos e persiste, contando com o apoio da Igreja Global para divulgar sua história e manter-se firme. Só alguns dados a respeito desses cristãos que se deslocam internamente por conta da perseguição. Apenas em um ano, 100 mil cristãos foram obrigados a fugir de suas comunidades na Nigéria por causa da violência. Em Mianmar, 40 mil cristãos fugiram de suas casas e comunidades apenas no último ano e se abrigaram em cavernas e florestas devido a conflitos e ataques extremistas. Os ataques de grupos extremistas islâmicos obrigaram 10 mil cristãos a se deslocarem em Burkina Faso. Mais de 100 grupos armados atuam na República Democrática do Congo e forçaram 10 mil cristãos a fugir de suas comunidades. Em Manipur, na Índia, desde o conflito tribal iniciado em maio de 2023, mais de 70 mil famílias se tornaram deslocadas internas. Então, são alguns dados que a gente tem relacionados a esses cristãos que fogem dentro do próprio país por conta da sua fé. E aqui eu queria fazer uma breve reflexão com os irmãos. Em Mateus 19, 29, Jesus fala com aquele jovem rico. E ele fala, que eu faço para receber a vida eterna? Deus fala, guarde os meus mandamentos. Não, já guardo os seus mandamentos. Não, então pegue tudo que você tem e dê. E o jovem vai embora triste. E mais falando com os discípulos, Jesus fala, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Esse versículo, ele representa para nós hoje que vivemos aqui no nosso conforto, né, na nossa realidade ocidental, principalmente, isso pode parecer talvez muito simbólico, mas para os cristãos perseguidos, isso é muito literal. Eles abandonam, perdem suas casas, famílias, perdem seus bens, sua fonte de renda, por causa de Cristo. E aqui eu queria fazer uma reflexão de quais são as marcas do reino de Deus na vida de um cristão. Nós temos uma primeira marca, que é a renúncia. Nós somos chamados à obediência diária ao Senhor, o que nos faz renunciar tudo aquilo que tira Ele do centro de nossas vidas. O que a renúncia tem a ver com a perseguição? Quando cristãos deixam tudo e seguem a Jesus, há um preço alto a ser pago por isso. E em muitos países isso significa a perda de casa, roupa, comida, laços familiares e pode até ir ao limite extremo, a morte. Será que nós estamos dispostos a renunciar a tudo por amor a Cristo?
Uma segunda marca, a recompensa. Há uma recompensa gloriosa por deixarmos tudo e seguirmos a Jesus. Não existe vida cristã sem sofrimento e desafio. E da mesma forma, nós podemos afirmar que há uma recompensa muito maior do que o sofrimento deste tempo. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo fala: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. A promessa de Cristo é que nós receberemos muito mais e herdaremos a vida eterna. E essa promessa, ela deve nos encher de coragem e esperança para enfrentar os desafios e sofrimentos dessa vida. E é nessa promessa que a igreja perseguida vive, crê. A recompensa daquilo que é eterno nos dá mais esperança do que os bens deste mundo. Nossa segurança, nossa recompensa, aquilo para qual nós mais trabalhamos hoje, está aqui ou está na glória eterna com Cristo? E a terceira marca, a segurança. Todo mundo busca algum tipo de segurança na vida. Mas e se nós não estamos dispostos a renunciar a tudo por causa de Cristo? Isso revela que a nossa segurança não está em Deus, mas está em nossos bens ou até no nosso próprio coração, em nós mesmos. O problema do jovem rico não era o fato dele ter muitas posses, mas sim a segurança que ele encontrava naquilo que ele tinha. Tanto que ele renunciou a seguir a Cristo, a amar a Deus de todo o coração, porque ele amava mais as suas posses. Enquanto o mundo nos convida a confiar em nossa capacidade, conhecimentos, bens e poder, Jesus nos desafia a confiar inteiramente nele, mesmo que isso nos custe a segurança terrena. Mesmo sendo tão perigoso viver em um país onde cristãos são perseguidos por sua fé em Jesus, é importante lembrarmos de que não existe perigo maior do que amar qualquer coisa acima de Jesus Cristo. Nossa segurança é definida pelo que nós temos em nossas mãos? Eu queria passar mais um vídeo só, que é o vídeo 3, Ana, para falar que vai ser um testemunho de alguns cristãos lá do Congo. Milhares de cristãos na República Democrática do Congo foram forçados a fugir dos seus vilarejos após serem atacados por combatentes do grupo extremista Forças Democráticas Aliadas. As Forças Democráticas Aliadas são um grupo radical islâmico que tenta dominar a África Central, atacando e matando comunidades de cristãos na região. Eles mataram meu pai, mãe e quase todos meus irmãos. Tenho enfrentado muitos desafios para sobreviver. Comprar comida para mim e meus irmãos. Saio de casa cedo para ir para a escola. Quando volto, às 14h, vou procurar trabalho. Geralmente procuro pessoas a quem eu possa ajudar a construir uma casa de barro. É assim que consigo dinheiro para as necessidades básicas do dia. Hoje, Jonathan é o provedor da família. Seu irmão e irmã mais novos dependem dele para enfrentar as dificuldades que o trauma de perder os pais trouxe. É difícil para meu irmão falar sobre esse assunto. Mesmo eu pedindo para ele me contar o que aconteceu, ele fica ansioso e fala muito rápido. Perguntei para ele como ele conseguiu sobreviver, mesmo meus outros irmãos tendo sido assassinados em casa. Ele se escondeu. E mesmo com a casa ainda escura, ele conseguiu ver tudo. Eles mataram meu marido. Ele fazia alguns reparos e tinha alguns itens para venda. Então ele dormiu na loja para cuidar do local. Quando eu cheguei lá, encontrei sangue por todos os lados e disse para mim mesma: Senhor, mataram meu marido.
Ele foi golpeado com um martelo na cabeça. Hoje, vivo pela graça. Alguém me dá algumas folhas de mandioca para comer. Amanhã, alguém me dará metade de uma garrafa de óleo. É assim que eu sobrevivo. Às vezes, meus filhos perguntam sobre o pai. Eu só digo, seu pai foi para o céu. Um dia, nós nos encontraremos com ele. Então eles me perguntam, onde é a casa de Deus? E eu respondo, Deus mora lá em cima e um dia nós todos estaremos com seu pai lá também. O meu conforto é saber que um dia todos estaremos com Deus. Essas são apenas algumas das famílias afetadas por ataques violentos de grupos extremistas. Em meio a trauma, perda e pobreza, elas são negligenciadas pelas autoridades e vivem situações deploráveis, dependendo de outros cristãos deslocados para sobreviver. Eu ainda choro bastante. Não consigo trabalhar e não tenho forças para cultivar uma lavoura. Eu dependo da bondade das pessoas que colhem e me dão da sua própria comida. Eles perdem tudo por amor a Jesus, mas permanecer firme na fé nem sempre é fácil. Ao serem arrancados da família e comunidade, eles enfrentam a realidade de sobreviver em meio aos traumas e dificuldades. Minha vida espiritual mudou muito desde que meus pais morreram. Eu não consigo mais ir à igreja, porque ao ir à igreja eu perco oportunidades de trabalho, em que posso ganhar algum dinheiro para suprir nossas necessidades básicas daquele dia. Além da pobreza que assola os cristãos deslocados, eles são ainda mais vulneráveis por não conseguir tratar o trauma de perder emprego, casa e família. Eles perdem tudo por amor a Jesus. Não há apoio suficiente do governo, autoridades locais ou ONGs para ajudá-los. Então a igreja fez a única coisa que podia por eles: dar um espaço para eles construírem seus acampamentos. Mas as igrejas também têm recursos limitados e não conseguem alimentá-los ou implementar uma escola, por exemplo. O desespero leva as pessoas de volta à religião tradicional. Eles voltam pelas promessas de proteção e provisão. Isso tem um impacto negativo imediato na caminhada de fé deles. Cristãos deslocados internos de Oisha precisam de apoio para receber alimento físico e espiritual. Ao superar traumas, eles fortalecem a si mesmos e a igreja local. Nikinyanyua macho yangu kwa milima, msaidiwa kwangu kutatoka wapi? Msaada wangu ni katika Bwana aliyeumba mbingu nayo nchi. No dia 15 de junho, durante o Domingo da Igreja Perseguida, vamos levantar um clamor pelos cristãos deslocados ao redor do mundo. Mobilize sua igreja para encorajar e fortalecer a igreja perseguida. E ore por aqueles que foram forçados a fugir por causa da violência. Acompanhe a realidade da igreja perseguida e apoie cristãos deslocados internos em todo o mundo. Deu para ter um pouquinho de noção, uma leve noçãozinha do que é a igreja perseguida. Fora daquilo que a gente vê hoje, não é um bullying na escola, não é um colega de trabalho te zombando, não, é passar fome, passar frio, morrer, perder pai, mãe, filho, filha, esposa, marido, é isso que eles passam. Eu queria convidar a igreja a se envolver com o Ministério Portas Abertas. Vocês podem contribuir financeiramente. Existe um material impresso que é enviado todos os meses, que é a revista da Portas Abertas, junto com um boleto que é o valor que for possível de contribuir, se quiserem contribuir. Existe pedidos de oração, calendários de oração, notícias dos irmãos perseguidos, existem N formas, existe um ministério de jovens da Portas Abertas, para quem tem filhos, eu participei por muitos anos,
que é o Ministério Underground. Então, tem N formas. Eu vou mandar para a Ana e ver se depois for possível mandar no grupo da igreja os cards de oração específicos do tema deste ano, com a lista. Eles todos os anos, a Portas Abertas faz um ranking mundial da perseguição. A Coreia do Norte, por exemplo, está há anos no topo, há mais de década, no topo da lista. É uma realidade terrível. Então, depois a Ana manda lá no grupo, para o pessoal, quem estiver no grupo da igreja, poder ver. E eu queria convidar a igreja agora, a gente tirar uns 3 minutinhos, porque o tempo está bem estourado, para a gente poder orar pelos nossos irmãos, que é o que eles mais pedem nesse momento, que nós possamos orar e interceder por eles.